Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. E eu quero continuar lendo nesta Bíblia católica, que eu gosto muito desta versão. Eu quero continuar lendo na segunda carta de São João. Segunda carta de São João, que fala, é uma carta muito pequena, ela tem apenas um capítulo e apenas 13 versículos, é muito fácil de ler. Se você pudesse lê-la um dia, seria interessante você ver o que São João fala para a igreja de Éfeso, a sua igreja onde ele era pastor naquela igreja. Ele era ali o padre daquela igreja, era o presbítero daquela igreja, era o líder religioso daquelas pessoas, que ele havia anunciado o evangelho de Cristo e aquelas pessoas haviam crido no evangelho, mas começa a surgir no meio daquele povo grupos de pessoas, doutores da lei, e pessoas que vão se achegando, e eles começam a distorcer esse evangelho, começam a distorcer a palavra. É claro que não existia a Bíblia na época de João, ainda não existia, porque João escreve essa carta entre 80 e 90 depois de Cristo. Essa carta foi escrita na cidade de Éfeso. João já está idoso, já é um velho, mas ele tem uma preocupação com a igreja local e ele escreve as cartas. As cartas nada mais eram que recomendações para a igreja, recomendações de vida, recomendações de espiritualidade, eram doutrinas, eram conhecimentos que ele ouviu de Jesus e estava escrevendo para a igreja, e eram ensinamentos que ele recebia do Espírito Santo do Senhor e ele escrevia e passava para a igreja também. Então ele fala aqui no capítulo 1 dessa carta, então, no versículo de número 7, ele diz: porque muitos sedutores espalharam-se pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então havia ali um grupo de pessoas, chamado os docetismos. E esse grupo de pessoas, docetismos, era um grupo religioso que estava infiltrado no meio da igreja do Senhor. E esse grupo, eles negavam que Jesus Cristo veio em carne, eles negavam que Jesus Cristo nasceu, que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo sofreu. Eles negavam que Jesus veio em carne. Eles diziam que Jesus era uma ilusão, que a crucificação de Jesus, ela foi uma crucificação só aparente, ilusória, que ela foi só uma ilusão que o povo teve, que Jesus era um espírito, era um fantasma e que ele não era carne como eu, como você. Eles negavam que Jesus veio, que Jesus nasceu de Virgem Maria, que Jesus nasceu de Maria. Eles negavam que Jesus comeu, bebeu e foi criança e teve necessidades, que Jesus passou fome, sentiu dor e morreu na cruz do Calvário. Eles negavam que Jesus era um homem, negavam, diziam que ele era só um espírito, era uma ilusão. Então esse docetismo estava espalhado na igreja, por isso que então São João, ele diz que muitos sedutores espalharam-se pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Aí São João diz: este é o sedutor, ele é o anticristo, ou seja, é o espírito do anticristo, aqueles que são contra Cristo, que não confessam a Jesus Cristo como Salvador, que não reconhecem o sacrifício de Jesus. Ele chama de os anticristo. E ele segue dizendo que todo aquele que se aparta
se aparta e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Mas aquele que permanece na doutrina, esse possui o Pai e possui o Filho. Havia também um outro grupo que perturbava a igreja, que estava ali espalhando as suas doutrinas, que era o grupo de um homem chamado Ário. Esse Ário deu procedência a uma seita chamada o arianismo, grupo que não acreditava na Trindade. Eles não acreditavam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles diziam que isso não existia, que existia apenas um Deus, que era somente Deus Pai, que Jesus era só um profeta, que não existia Espírito Santo, que isso era tudo bobagem, que não existia. E essas pessoas estavam no meio da igreja, causando com isso confusão na mente dos cristãos. Causando confusão no meio das pessoas. Eles negavam, inclusive, que Jesus era divino. Eles negavam que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha poder sobre o céu e poder sobre a terra. Eles negavam que Jesus desceu ao inferno e levou cativo o cativeiro. Eles negavam essas coisas de Jesus. Então esses dois grupos, os arianismos e os docetismos, estavam infiltrados na comunidade de Éfeso, e São João, preocupado com essas pessoas, ele começou a escrever essas cartas para alertar a sua comunidade, dizendo: olha, toma cuidado com esses grupos que estão negando Jesus, que dizem que Jesus não existiu, que ele é um fantasma, que é mentira. Era essa a preocupação que São João tinha nessa carta. E aí ele diz ainda: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em vossas casas, nem o saudais, porque quem o saúda toma parte nas suas más ações. O que São João estava querendo dizer para a sua igreja de Éfeso? Ele estava dizendo que se alguém desse grupo que nega Jesus Cristo, que nega a divindade de Jesus, vier na sua igreja, na sua casa, com essa doutrina diabólica, tentando te convencer e te desviar do caminho que você conhece, da lei que você aprendeu, ele diz aqui que não o recebais em vossa casa, e nem era para cumprimentá-los, não era para receber esse tipo de visita, porque eles andavam nas casas, de casa em casa, levando essa mensagem diabólica e distorcendo o evangelho que João havia ensinado. E hoje ainda existem esses grupos, e você vai ver que eles andam com Bíblia nas suas mãos. Existem algumas seitas religiosas aí, eu posso citar os Testemunhas de Jeová, eu posso citar os Mormons, que são seitas, e eles vão nas casas das pessoas com um novo evangelho, com uma nova doutrina, ensinando que Jesus Cristo é apenas um profeta, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, que Jesus Cristo não sofreu na cruz, na crucificação pelos nossos pecados, e trazem também um novo evangelho, uma nova escritura. Eles têm uma nova Bíblia, uma nova palavra que eles receberam, uma nova revelação. E o que João está dizendo para a sua igreja é que não era para receber esse tipo de gente na sua casa, não era nem para cumprimentá-los, nem para saudá-los, porque eles deveriam de permanecer firme na sã doutrina, na comunhão com os santos, firme na sua fé, na esperança de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e que vai resgatar o seu povo através do seu sacrifício na cruz. Era isso a preocupação de João, era isso que João estava dizendo para a sua comunidade. Que nós também hoje possamos ter certeza do nosso chamado, certeza da nossa vida com fé em Deus, certeza do que nós aprendemos da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ainda que viesse um anjo do céu, trazendo para mim um novo evangelho, uma nova palavra, uma nova revelação, não era para nós acreditar. Que Deus abençoe você com essa palavra
e vamos fazer uma oração. Senhor, abençoa nossas vidas, que nós possamos estar firmes na Tua palavra. Repreenda, Senhor, esses espíritos contrários que andam por aí, Senhor, de casa em casa, levando uma nova doutrina, levando uma nova palavra que não vem de acordo com Teus ensinamentos, que não vem de acordo com o Teu evangelho. Que seja repreendido esse espírito do anticristo que anda por aí pelas ruas, Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos a dar guarida, nem dar apoio para esses grupos usados pelo diabo, que vão nas casas para saquear os crentes, para tentar perturbar e colocar em dúvida a fé dos cristãos, mas que seja repreendido em nome de Jesus esse mal. Meu Deus, abençoa os ouvintes desse vídeo, dá vitória para eles, que eles possam ser abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor ilumine teus caminhos, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.